O primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos de 5 a 13, vai ser o primeiro texto que nós vamos ler para esta noite. Primeiro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 5. Já tem ali projetado, eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Até aqui. E vamos ler também, obrigado, irmã. Nós vamos ler também Deuteronômio, capítulo 31, versos de 1 a 8. Deuteronômio 31, a partir do verso 1. Nós lemos assim: Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês como o Senhor falou. O Senhor fará com estas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, e ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Vou orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite cultuando ao Senhor, por esta liberdade que temos de abrir a tua palavra, lê-la,
e nela meditarmos publicamente. E pedimos ao Pai, neste momento, a direção, a intervenção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que a Tua palavra, ó Deus, venha falar ao nosso coração e promover em nós as mudanças, as transformações que o Senhor assim deseja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, estamos no início de um ano. E terminar um ano e iniciar outro ano sempre é uma oportunidade para nós refletirmos no que passou, no que foi realizado ou naquilo que não foi realizado no ano anterior e nas expectativas. Já foi falado aqui nesse púlpito hoje de expectativas para o próximo ano. Todos nós as temos, para o próximo não, já para esse, né? Então, é o término de um ano, início de outro. Termina-se um ciclo, começa outro, e nós sempre podemos, diante do Senhor, analisar como foi a nossa vida no ano anterior e fazer projetos, propósitos, sonhos na presença de Deus para o próximo ano. Ano passado, para alguns, pode ter sido um ótimo ano. E aí, a pessoa terminou o ano com o coração cheio de alegria, de contentamento, porque foi um ano abençoado na sua vida. Para outros, terminar o ano passado foi um alívio. Alguém pode dizer, o ano foi tão difícil, teve tanta luta, tanta dificuldade, que foi bom que terminou. Ficou para trás. E para outros, o ano que terminou gerou expectativas para o próximo ano, algumas muito boas e outras de preocupação. Termina-se um ano pensando no outro que nós já estamos vivendo, pensando nos primeiros desafios, logo nos primeiros dias do ano. Decisões a serem tomadas, problemas a serem resolvidos, obstáculos a serem transplantados, né? Superados. Então, pode ser que seja de um desse jeito ou tudo junto. Porque, pessoalmente, eu diria que o ano passado foi abençoado para a minha vida, muito bom. Mas, por outro lado, por alguns aspectos, foi bom que terminou, porque teve umas lutas que foram difíceis. E também eu inicio um ano na expectativa de ter um ano abençoado na presença de Deus, com muitas expectativas de que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, no meu ministério, na minha família, mas ao mesmo tempo com algumas preocupações, de algumas lutas, de algumas dificuldades, de algumas questões que precisam ser resolvidas. E que eu acredito que todos nós temos. Mas seja com preocupação, com alívio, ou com contentamento, uma coisa é certa. Se nós chegamos aqui, é porque foi Deus que nos trouxe até aqui. É por isso que o texto que nós lemos vai dizer aqui assim, Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se nós estamos aqui reunidos hoje para glorificar o nome de Deus, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, apesar de todas as lutas, foi porque o Senhor nos trouxe até aqui. E devemos então ser gratos a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa reflexão é no sentido, irmãos, de nós, em primeiro lugar, reconhecermos a fidelidade de Deus em nossa vida até hoje. E também de expressar a nossa gratidão por tudo que Ele é e tem feito na nossa vida. E também de expressar a nossa confiança naquilo que virá. Porque o mesmo Senhor que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai nos conduzir daqui para frente. Então, é nesse sentido a nossa reflexão desta noite. O povo de Israel, como nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 7,
estava saindo de um período difícil. Por que difícil? Porque o povo de Israel mesmo tinha se colocado numa situação difícil, de idolatria, de afastamento do centro da vontade de Deus, e então o juízo de Deus estava sobre eles. Mas houve um tempo que Samuel, usado por Deus, julgou, repreendeu o povo e o povo se arrependeu. Se arrependeu diante de Deus. Os irmãos estão aqui no ano do perdão, não é isso, pastor? De buscar o perdão de Deus. Israel, nessa ocasião, buscou o perdão de Deus. Mas ficou temeroso diante dos filisteus que vinham para atacá-los. Então, eles pediram para o homem de Deus, para Samuel: ore por nós, clame por nós, porque estamos aflitos com iminente perigo que os filisteus vêm contra nós. Então Samuel sacrificou ao Senhor, orou ao Senhor, clamou ao Senhor. E aqui diz o texto que Deus trovejou poderosamente sobre os filisteus, e eles temeram, ficaram confusos, e assim Israel teve a oportunidade de ir contra eles e contra eles derrotá-los. Deus deu vitória para o povo de Israel. Em que contexto? Num contexto de arrependimento, de busca do Senhor, de estar debaixo da orientação do Senhor. E aí, então, Samuel coloca aquela pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque, meus irmãos, é necessário que nós entendamos e precisamos celebrar, e aquela pedra era um memorial para que aquele povo se lembrasse que não foi pela força do povo de Israel que os filisteus foram vencidos. Foi pela mão do Senhor. Foi pela mão do Senhor que eles obtiveram vitórias. Então, a vitória veio do Senhor, a ajuda veio do Senhor, a restauração do povo pelo arrependimento deles veio do Senhor. E então foi colocada aquela pedra como um memorial na presença do Senhor. Hoje o nosso memorial, qual que é? Qual é o nosso memorial do cristão? A ceia do Senhor. Porque aqui, aquela pedra representava a vitória sobre a escravidão, sobre o perigo do inimigo. A ceia do Senhor é um memorial para nós lembrarmos a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa vitória sobre a morte. Então nós temos que preservar essa memória espiritual das vitórias e da principal vitória que Deus nos deu em Cristo Jesus, para atribuirmos a Ele a glória e não a nós. Toda a vitória que nós tivemos no ano passado foi o Senhor que proporcionou. Eu falei aqui para os irmãos que os irmãos estão de parabéns pelo templo, pela construção, pelas reformas que estão sendo feitas aqui. Os irmãos foram usados por Deus, mas quem fez foi o Senhor. Foi o Senhor. E é preciso nós trazermos à memória sempre, não nos esquecermos, que as vitórias vêm do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, então, é um memorial para sempre lembrarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então estamos iniciando um novo ano. Temos projetos, mas o que o Senhor fez na minha vida até agora? Porque, meus irmãos, às vezes nós temos a tendência de buscar a Deus para pedir, para receber aquilo que nós ainda não temos. E muitas vezes nos esquecemos de agradecer ao Senhor o que Ele já nos deu. Então não podemos esquecer. Então, importância da memória. Foi o Senhor quem nos deu vitórias. E então,
a gratidão ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor não significa ausência de lutas. Porque o Senhor trovejou sobre os filisteus, mas os homens de Israel tiveram que ir na batalha e vencê-los. Deus ajuda, Deus prepara todas as coisas, mas nós temos que lutar. Nós temos que ir na direção do Senhor, fazer aquilo que é a nossa parte. Então, agradecer a Deus por cada vitória que Ele nos dá, atribuindo sempre o louvor, porque tudo vem dEle. Segundo lugar, o Senhor vai adiante de nós. E agora, indo para o texto de Deuteronômio, o Senhor nos ajudou até aqui. Só que daqui para frente nós temos as nossas lutas. Como igrejas, né, nós temos projetos, sonhos, propósitos diante de Deus, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, profissional, nós temos sonhos, propósitos para a nossa saúde. Eu tenho um propósito muito sério para a minha saúde, meus irmãos, e eu imagino que os irmãos olhando para mim, os irmãos imaginam o que eu preciso. Nós temos propósitos, projetos, metas, mas nós devemos lembrar que se o Senhor não estiver à frente disso, dificilmente nós vamos ser vitoriosos. E é interessante que o texto que nós lemos de Deuteronômio, nós temos uma jovem aqui que está fazendo 19 anos, né? Ela pediu para inverter o número na vela do bolo dela. Agora eu te entreguei a idade, sogrita. Mas Josué Moisés era um pouquinho mais adiantado. 120 anos ele estava. Nesse texto que nós lemos em Deuteronômio 31. 120 anos, ele já estava cansado. Ele falou que já estava sem forças para seguir em frente, que Deus já havia revelado a ele que ele não passaria o Jordão e que ele seria levado à presença do Senhor. E aí ele diz para aquele povo, vocês vão ter que seguir em frente. Ele prepara Josué para isso e diz, agora vocês vão ter que conquistar a terra prometida. Mais uma vez, o princípio de que nós temos que fazer a nossa parte. Deus poderia simplesmente desocupar a terra após o Jordão, que era a terra prometida. Mas não, aquele povo ia ter que entrar lá naquela terra prometida, e o texto nos diz que teriam que expulsar aquele povo para tomar posse da terra prometida. Meus irmãos, nós temos promessas de Deus na nossa vida, na vida da nossa igreja, da nossa família. Mas se nós não tomarmos posse, ou seja, se nós não formos na direção do Senhor, fazer aquilo que Ele determina para nós fazermos, nós não teremos vitória. Temos que avançar, temos que seguir em frente. Mas se nós estivermos debaixo da direção do Senhor, a vitória é certa. É por isso que no texto diz o Senhor para Josué, né, através de Moisés, ele diz assim, seja forte e corajoso, porque com esse povo você entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu a seus pais, e você os fará herdá-la. E o Senhor é quem irá à sua frente. Nós precisamos ter essa convicção de que estamos debaixo da orientação de Deus para os nossos propósitos, projetos, para que tenhamos essa certeza de que o Senhor irá à frente, de que Ele vai abrir os caminhos, que Ele vai preparar a vitória para que nós sejamos vitoriosos. Nós temos que fazer a nossa parte, mas se Deus não estiver à frente, se Deus não estiver conosco, a chance de nós fracassarmos
é muito grande. E aqui entra um pouco no tema da dependência da igreja, de depender do Senhor. Perdão, santidade e dependência. Ou seja, estar debaixo da orientação do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos a vitória, mas nós queremos a vitória do nosso jeito. Nós queremos a vitória da maneira que nós achamos que seja melhor. Mas tem que ser na direção do Senhor. Por isso nós precisamos estar afinados com a palavra de Deus. Né? Para nós estarmos na dependência de Deus, precisamos conhecer a palavra dele, a vontade dele. Nós sempre gostamos de lembrar do versículo lá de Romanos que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas parece que às vezes a gente só se lembra do boa, perfeita e agradável e esquece que tem uma vontade, e essa vontade não é a nossa, é a vontade de Deus. E quando nós estamos debaixo da autoridade e da vontade de Deus, ele vai à nossa frente, para que nós tenhamos vitórias. Quais são os seus projetos para esse ano? Meu irmão, minha irmã, para a sua igreja, para a sua família, para a sua profissão. Busque a direção do Senhor. Busque a direção do Senhor, porque é dele que nós dependemos. O nosso Deus, ele nos acompanha em nossos desafios. Ele não apenas nos acompanha, ele vai à frente, mostrando a direção. Significa, meus irmãos, que Deus já está no futuro, no amanhã. Como eu disse, alguns de nós vislumbramos algumas dificuldades, alguns desafios para esse ano. E isso pode nos trazer algum tipo de medo, de receio, de angústia. Mas se nós estivermos diante do Senhor, buscando a presença dele e a vontade dele, nós não devemos nos preocupar. Porque no amanhã, Deus já estará lá. Ele já está lá, né? Porque para Deus não tem ontem, hoje ou amanhã. Tudo está na presença, aos olhos do Senhor. Tudo está visível. Ele já conhece o nosso futuro. Deus já está lá. A questão é, no meu futuro, eu estarei no centro da vontade de Deus, onde Deus está? Ou eu estarei me desviando? Essa é a questão. Porque se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, cada dia da nossa vida, nós vamos contar com a presença, com o poder, com a direção do Senhor na nossa vida. Essa é a nossa busca a cada dia. Deus conhece os nossos desafios. Deus já preparou a graça necessária para hoje, para amanhã, para cada um dos nossos dias. Quando nós passarmos pelas águas, diz lá em Isaías 43:2, quando nós passarmos pelas águas, eu estarei com você, diz o Senhor. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. É assim a vida de quem está com o Senhor. Daniel foi colocado na fornalha e não saiu nem chamuscado. Porque quem estava com ele? Deus. E ele estava onde? No centro da vontade de Deus. Então, esse é o objetivo para nós, estarmos diante do Senhor, fazendo a sua vontade, vivendo os propósitos dele para a nossa vida, e assim nós teremos a certeza de vitória da direção do Senhor na nossa vida. Qual é a base para a segurança nossa nesse novo ano que se inicia? Não é na economia. Porque tem gente que acha que é quando está tudo bem financeiramente. Não, essa não é a nossa segurança. Deus
é aquele que multiplica, é aquele que provê. Então não é a economia que dá alguma segurança para nós, mas é o Deus que é dono da prata e do ouro. Às vezes está a nossa segurança na nossa saúde. Mas mesmo em meio às nossas enfermidades, Deus nos sustenta. Deus nos guarda. Nossa segurança está na promessa imutável do Senhor, de que Ele não nos deixará e não nos abandonará. Essa é a nossa segurança. O que o salmista diz lá no Salmo 23, verso 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que são as nossas lutas, as nossas questões nessa vida, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então é a presença de Deus que é a nossa segurança. Não é a ausência de dificuldades, não é o excesso de recursos, mas é a presença de Deus. Porque mesmo com recursos escassos, se Deus estiver no controle, nós somos providos naquilo que nós necessitamos. E mesmo que nós enfrentemos grandes problemas, como figuradamente o salmista diz, o vale da sombra da morte, é a presença de Deus que vai nos dar segurança. Não é a ausência de problemas. Até porque, meus irmãos, como Jesus nos disse, nós não viveremos ausência de dificuldades e aflições neste mundo. Ninguém se engane. Jesus disse, neste mundo tereis aflição. Não tem, isso já está posto. Mas ele fala, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós andamos na vitória de Cristo para vencer o mundo. Então, a segurança está na certeza da presença do Senhor, de que Ele não nos abandona, de que Ele não nos deixa. Então, nós entramos nesse ano não confiando em previsões, em economia, em promessas, na situação geopolítica, né? A gente já começou o ano aí com uma novidade na área da política mundial. Mas nada disso deve nos assustar se nós estivermos debaixo da certeza de que Deus está presente na nossa vida. Então, meus irmãos, esses dois textos, fazendo um paralelo com os dois textos, há duas lições. A primeira, de que Deus nos ajudou até aqui. A segunda, de que Deus vai adiante. A fidelidade do Senhor nos trouxe até aqui. A fidelidade do Senhor vai continuar nos sustentando daqui para frente. Nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Nos dias de silêncio, no qual nós achamos que Deus não está dizendo nada. Mas Deus nunca se cala, porque Ele já falou tudo que tem para falar. Mas também naqueles dias em que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Deus renova o seu amor diariamente na nossa vida. O profeta Jeremias diz lá em Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A cada manhã a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. A presença dele é reafirmada e evidenciada na nossa vida a cada dia. Grande é a fidelidade do Senhor, diz o profeta. Então, ao iniciarmos esse ano, meus irmãos, e aqui eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte: vamos olhar para o Senhor, para o passado, para o ano passado, com gratidão a Deus. Gratidão. Foi um ano difícil? Agradeça a Deus. A palavra de Deus diz para nós darmos graças a Deus em qualquer circunstância. Porque mesmo nos dias difíceis, Deus está cumprindo seus propósitos na nossa vida. Ele está trabalhando em nós. Então, olhar para trás com gratidão, declarando: até aqui o Senhor me ajudou.
e olhar para frente com confiança, com fé, com esperança, porque Deus promete ir adiante de nós e jamais nos abandonar. Nós não sabemos o que o amanhã trará, mas nós sabemos quem estará lá. O nosso Deus, o nosso poderoso Deus, que nos ama, que nos corrige, e glórias a Ele porque Ele nos corrige, nos repreende, porque Ele só repreende aqueles a quem Ele ama. É o Deus que nos sustenta, que dá a direção e que nos conduz à terra prometida. Que o nome dele seja glorificado. Então, olhemos para o futuro, meus irmãos, com esperança. Passado, gratidão. Futuro, esperança, porque no futuro Deus está lá. E hoje Ele está aqui. Tão bom estarmos aqui, meus irmãos. Estou muito feliz de compartilhar essa pequena porção da palavra de Deus com os irmãos e dizer, vamos em frente. Vamos, com esperança, viver esse ano. A despeito dos desafios, a despeito das lutas que possam surgir, vamos confiar no Senhor, porque até aqui nos ajudou. E Ele nunca nos abandonará e vai à nossa frente. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor.